Acabaram de prender alguém agora mesmo. Bem na nossa frente. E o interessante é que nenhuma das pessoas ao nosso redor é uma autoridade. Isso aqui é muito tenso. Estão pedindo para esvaziarem os bolsos enquanto alguém vasculha o carro. Encontraram alguma coisa. Carregou o fuzil. Eles estão espalhados em alerta. Parece que encontraram drogas. Melhor me afastar, pode ter tiros. Eu certamente não quero ficar na linha de fogo. Isso é bem certo. Ali, naquele carro, encontraram drogas. Todo mundo armado. E eu sem colete à prova de balas. E isso com certeza vai piorar. Estamos no centro do México, estado de Michoacán, o lugar mais pitoresco e também o mais perigoso do país. O controle é disputado entre os cartéis e a polícia. Algumas comunidades formaram grupos de autodefesa para se proteger de ambos. Estou em uma dessas comunidades, Cherán. E bem diante dos meus olhos, os autodefesas surpreenderam integrantes do cartel Jalisco Nova Geração, um dos mais sanguinários do México. E, obviamente, eu estava explorando a área antes de outro ataque. A polícia nem sequer entra nessa parte do México. Isso é Cherán. Essas gangues privadas dominam. Hoje falaremos de um México incrivelmente belo e incrivelmente perigoso. Quanto vale a sua vida? Porque eu acho que todos aqui já perderam alguém por até 500 pesos. Golpes e mais golpes, até que já era. Aqui até cultuam a morte. Vamos falar sobre o Dia dos Mortos. É difícil passar o dia com essa maquiagem? Ah, é sim. Às vezes dá uma coceira. Vamos dar uma olhada nos rituais xamânicos mexicanos. Eu tava bem assustada até pouco tempo atrás. Ada, me desculpe por isso. Quando falei de viajarmos juntos, pensei que seria uma viagem alegre, divertida e feliz. E claro, vou mostrar como vivem os chefes dos cartéis locais e as pessoas comuns. Bem, toda a casa é um único cômodo. Aqui está a cozinha e ali está a cama. E como funciona o negócio dos imigrantes? Esta é a rodoviária de Tuxtla Gutiérrez. O primeiro lugar onde os imigrantes podem tentar pegar um ônibus para atravessar o México do sul ao norte. Vamos até a fronteira com os Estados Unidos, onde os coiotes ajudam os ilegais a entrarem. Eu estou percorrendo o mesmo caminho que usam. Cada dia mais, milhares de estrangeiros ilegais tentam, por essa rota, entrar nos Estados Unidos. As pessoas que atravessam o rio, tecnicamente, uma vez que cruzam o Rio Grande, já estão em território americano. Conversamos com o ex-integrante dos cartéis, um sicário que decidiu abandonar tudo e agora vive escondido de antigos parceiros. Olá. Oi, como você tá? Tô bem. É um homem que vive em constante alerta por seus antigos vínculos criminosos. Depois ele me disse, quer ganhar mais dinheiro? Tudo bem, mas precisa ter coragem. Eu perguntei, sim, e o que é preciso fazer? Ele respondeu, é só matar, apenas matar. Essa é a fronteira do lado mexicano. Enquanto caminho por ela, perdi a conta de quantas vezes minha percepção desse país mudou completamente. Foi um choque. Então hoje o México como você nunca viu antes. Vamos!
Algo aconteceu nos arredores. Sinceramente, no México, tanto as sirenes quanto os sons de tiros são algo comum por aqui. O lugar onde ouvi os estampidos está cercado por muitos guardas. 2 veículos com muitos agentes e muitas armas. Tem uma grande metralhadora ali. De qualquer forma, a polícia não diz exatamente o que aconteceu. Ouviram-se algumas explosões na região, talvez disparos. Eu não tenho certeza. Eu estava a 2 quarteirões daqui. Estão indo. Eles estão indo embora. Estão dizendo que tá tudo bem. Ok. Podemos ficar tranquilos? Certo, até logo. Vamos para o comando. Agora tá tudo bem. O mais chocante é a atitude dos pedestres, que agem como se nada tivesse acontecido. Com licença, é normal ter tanta polícia por aqui? Ah, mais ou menos. Não sabemos. Sim, e por que eles carregam tantas armas? Tá bom. Mas isso é normal? Sim. É absolutamente normal que agentes fortemente armados venham até seu bairro, revisem tudo, confirme que está tudo bem e vão embora. É muito normal. Pessoal, eu tô bem preocupado nesse momento. Todo mundo com que falei me disse para não fazer isso. O fato é que essa região é comandada pelo governo e, em parte, pelos cartéis. E o maior deles é o Jalisco Nova Geração. E também por camponeses que isolaram as vilas e organizaram o controle de armas. Todos são revistados. E o mais importante é que, ao menor sinal de suspeita, começam a atirar. A questão é que tem um encontro com um dos líderes das milícias em Marila, a capital da região. E claro que vai ter muitos pontos de controle e eu espero chegar lá. O problema é que podem ver a câmera. Mas se verem a câmera, é melhor que não a vejam. Porque os cartéis e autoridades e esses grupos de autodefesas armadas detestam ainda mais os estrangeiros que tentam resolver os seus conflitos e filmá-los para contar história. Estou em Jalisco. Essa região do México é considerada, ao mesmo tempo, muito popular entre os turistas. Aqui está a famosa cidade de Tequila, onde as pessoas vêm para degustações e também é muito perigosa. Aqui está a base do cartel Jalisco Nova Geração. Seus integrantes circulam pelas rodovias nesses veículos blindados, feitos de forma artesanal, que chamam de monstro. Um integrante do cartel demonstra um deles. Repare que tem luzes de polícia e sirene. Então, os turistas podem pensar que se trata das forças especiais da polícia, mas os moradores da região conseguem distinguir facilmente a polícia dos cartéis. É melhor se preparar, desgraçado. A gente vai direto para sua casa e vamos acabar com todos vocês. Os integrantes do cartel Jalisco Nova Geração mostram sua arma preferida. Esse é um fuzil Barrete calibre 12, que não apenas atravessa colete à prova de balas, mas até veículos blindados, considerada a arma mais querida dos cartéis mexicanos. As autoridades do país estão até tentando processar os fabricantes de armas dos Estados Unidos por fornecerem armamentos aos cartéis. Isso pode parecer exagerado, mas a empresa Colt, por exemplo, fabricou uma edição especial chamada Emiliano Zapata. Formalmente, em homenagem ao famoso revolucionário mexicano e símbolo da luta pelos pobres. Na realidade, Zapata é uma figura de culto para os membros dos cartéis, e é óbvio que uma arma com o nome dele se tornaria um objeto tão procurado pelos membros dos cartéis.
Começaram a surgir réplicas em ouro, com diamantes. Aqui está uma coach do chefe do cartel Jalisco Nova Geração, Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, com suas iniciais feitas em pedras preciosas. E aí a coach percebeu que tinha encontrado uma mina de ouro e começou a produzir pistolas El Jeff, como os líderes dos cartéis são chamados. E assim outra série especial, El Jeff Supremo. Comparados com os equipamentos dos cartéis, os policiais mexicanos parecem bem modestos. Mas esses veículos de patrulha com metralhadoras estão literalmente em cada esquina. Estes são os militares patrulhando áreas turísticas. Assim, com metralhadoras instaladas no teto, posicionam-se em frente a muitos bares e hotéis. Às vezes parece que você está em uma zona de guerra e não em uma cidade tranquila. Imagine essa situação impensável. Um veículo entra com uma metralhadora em um posto de gasolina durante o dia. Inimaginável, não é? Esta é a cidade de Guadalajara, a cidade mais importante de uma das regiões mais importantes do México, Jalisco. É nítido a grande quantidade de pessoas armadas ao sair das grandes cidades. Acabou de passar uma patrulha repleta de agentes. Parece que chegamos a um posto de controle em Michoacán. Postos de controle em toda a região e a charada é saber quem. Pertence à polícia, aos cartéis ou às pessoas. Os carros diminuem a velocidade ao máximo para a inspeção. Há um veículo da Guarda Nacional, embora eles não estejam inspecionando. Essa era a polícia. Mas olhando o mapa, vocês veem, literalmente, a cerca de 200 metros, outro posto de controle. Aqui é onde termina o território controlado pelas autoridades do país e começa o território do cartel. Não, esse não é um policial. Vejam esse homem. Ele está usando o uniforme preto sem brasão. Não gosto do fato que a viagem está levando muito mais tempo devido a esses controles de estrada constantes. E tá chovendo e escurecendo e me disseram que à noite não é recomendável dirigir sozinho e eu não sei o que fazer se anoitecer. Ou procurar algum lugar para passar a noite. Ou dirigir até chegar ao destino. O mapa está indicando outro posto de controle logo à frente. Cheguei a Morelia já tarde da noite. Arquitetonicamente, Morelia, a capital do estado de Michoacán, é muito bonita. A cidade não atrai muitos turistas porque essa região é considerada rural e, consequentemente, muito perigosa. Mas caminhar por Morelia é muito agradável, porque as ruas não são congestionadas. E o grande número de importantes construções de pedra, cuja origem remonta aos séculos XVI e XVIII, e também as ruas e calçadas de paralelepípedo, nos contam muitas histórias. Além do grande número de cafés, restaurantes e outros lugares acolhedores que fazem dessa cidade um destino perfeito para explorar, sendo um excelente destino turístico, um dos mais incríveis que eu já vi. Por sua atmosfera preservada e pela abundância de edifícios autênticos do século XVI, Morelia foi incluída na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Aqui realmente você esquece a existência de cartéis de drogas e gangues, como se estivesse em algum lugar tranquilo da Espanha provincial, onde as pessoas caminham calmamente pelas antigas calçadas e nos parques sapateiros lustram sapatos, como há 100 anos atrás.
Embora fora do centro histórico, a área não seja nem um pouco charmosa. Não sei se você vai acreditar nisso, mas como nos bairros, as casas são pequenas. Todos vivem no mesmo cômodo. Não podem fazer amor. É por isso que muitos jovens, e até os não tão jovens no México, acabam tendo relações nos parques, à vista de todos, nesses espaços públicos. Isso é comum e pode ser visto sempre. A situação chegou a tal ponto que, em Guadalajara, por exemplo, foi legalizado fazer amor em lugares públicos para evitar que a polícia aceite suborno por conta disso. Ao mesmo tempo, o México continua sendo um país católico e muito conservador. No geral, por exemplo, falar abertamente sobre fazer amor pode ser constrangedor. Esse é um dos grafites que você encontra na cidade de Morelia. Há vários dedicados aos jornalistas assassinados e desaparecidos no estado de Michoacán. Esse grafite foi feito sob encomenda pelo sindicato de jornalistas local, que criou a hashtag #NenUnoMás, ou seja, não deixaremos que mais nenhum jornalista seja assassinado. Desde o lançamento dessa hashtag, cerca de 20 jornalistas foram assassinados ou desapareceram. O trabalho dos jornalistas no México é incrivelmente perigoso. E os cartéis não brigam entre si porque sabem dividir os territórios. E também não perseguem a polícia que investiga os casos, porque ela pode ser comprada. Por isso perseguem os jornalistas. Se você dirige pelo território dos cartéis e está com equipamento de filmagens, você corre um grande risco. Vou contar mais coisas sobre o trabalho dos jornalistas nesse país. E agora vou me encontrar com um líder das autodefesas. Ali está Guadalupe Mora, acompanhado por 2 guarda-costas e alguns outros por perto. Quando nos sentamos à mesa, os guardas nos cercam. E veja só, a mão já está imediatamente na arma, pronta para um disparo. O Sr. Mora é um dos homens mais procurados pelos cartéis no estado. Seu irmão, Hipólito Mora, foi assassinado no verão de 2023. O carro dele foi alvejado e incendiado. Venha para o México e conheça Hipólito Mora, um homem forte e determinado fundador do grupo de autodefesa civil que desafiou o cartel na região de Michoacán. Ele desafia os bandidos e busca a paz que o governo e seus representantes ignoram para o povo. E hoje, pelo que parece, um ataque levou nosso salvador. O veículo blindado de Hipólito foi crivado com balas de grosso calibre. Os próprios membros do cartel divulgaram uma foto tirada aparentemente segundos antes de iniciarem o ataque. Esse assassinato de alto nível gerou tanto alvoroço que até culparam o presidente do país, Andrés López Obrador, e o próprio exército. Chegaram a dizer que as balas, por exemplo, eram do exército, o que é completamente falso. Foram feitos muitos disparos, quase 1000, e os calibres não tinham nada a ver com os que o exército usa. O tiroteio foi ouvido de longe. Muitos disparos. Nós imaginávamos que estavam atacando o meu irmão, porque eles já estavam de olho nele, queriam matá-lo. E soubemos que foram eles. Quando o tiroteio acabou, foi quando o governo chegou e também fomos até lá. Foi quando eu vi o corpo dele sem vida. Mas não deram nenhuma chance a ele, foi uma emboscada. Eles invadiram várias casas, forçando a entrada, por onde sabiam que ele passaria. Invadiram várias casas, forçando a entrada de forma forçada. E quando ele passou, abriram fogo. Foi uma emboscada. Depois de Hipólito Mora, os cartéis foram atrás de seu irmão, Guadalupe. Eu estava na praça principal de La Juana, conversando sobre novas autodefesas que estavam surgindo. E como o cartel de Los Viagras não gostou disso, atacaram com os drones. Outra explosão aconteceu hoje e parece que vieram de drones novamente. Onde será que vamos parar? Um drone caiu. Mas, felizmente, não aconteceu nada. No dia seguinte, lançaram mais 3 drones pela região.
3 Sim. drones a mais com Com granadas. explosivos. E no outro dia, mais 3. Foram 7 no total. 7 drones. Agora, em nossa cidade, o medo mudou e não é como antes. Ele vem do céu. Agora temos medo de algo terrível: os drones. São os drones que estão acabando com a nossa gente. Nossa, São terroristas. E o presidente da República não quer reconhecer que já existe terrorismo no México. Ele não quer admitir isso. o cartel de Los Viagras, que agora persegue Mora, foi famoso em certo momento por sua brutalidade sem precedentes. Eles publicaram esse vídeo nas redes sociais com a legenda: "Sem piedade no México". Não quero mostrar o vídeo na íntegra, acreditem. Eu mesmo senti terror e repulsa ao ver esse vídeo. No vídeo aparece um pai e seu filho sem roupas. Em 1 minuto, o pai é espancado e decapitado na frente do filho. Depois, eles abrem o peito do garoto e arrancam o coração dele. Sem piedade no México tornou-se o lema do cartel de Los Viagras. Paradoxalmente, essa frase viralizou, virou meme e agora muita gente gosta de usá-la para acompanhar vídeos com a hashtag Sem Piedade no México. Na mesma época em que esse vídeo apareceu, Hipólito Mora decidiu criar as brigadas de autodefesas para proteger o seu pequeno povoado de tudo isso. Era como agora, estávamos na mesma situação. Eles cobravam taxas, controlavam tudo. Naquele tempo, o cartel dominante era o dos Cavaleiros Templários. Eles faziam o que queriam, violentavam mulheres. E meu irmão decidiu convocar o povo, porque não podíamos mais viver assim. Os cartéis já estavam há quase 10 anos ameaçando abertamente eliminar Hipólito. Meu nome é Dionísio e falo com você. Eu quero apresentar os cavaleiros do nosso cartel. Você me conhece pelo apelido Tio e agora me dirijo diretamente a Hipólito Mora. Quero ter esse momento com você. Esse é um dos mafiosos se oferecendo para se reunir com ele. Eu desafio você para um duelo até a morte. Eu vou acabar com ele com um golpe. Não preciso de uma bala. No final, as autodefesas derrotaram o cartel, algo que parecia impensável. E esse mesmo El Tio foi para a prisão. Este é um vídeo de Dionísio Loya Placarte, conhecido como El Tio, sendo levado para a prisão de segurança máxima no altiplano. Nós os expulsamos do povoado de La Ruana e depois de todo o município, fomos avançando para outros lugares como o município de Apatzinguán, Tancítaro e outros mais. Os cartéis, é claro, não gostaram nada disso. Eles colocaram barricadas em várias partes das saídas do povoado. E atacaram vocês com armas? Sim, com armas. Houve muitas mortes, muitas baixas. Houve muita morte. E a cada dia as baixas aumentavam ou diminuíam? Naquela época, as baixas só aumentavam. Era cada vez mais. O governo não quer apoiar. É por isso que os habitantes de cada comunidade pegam as armas e lutam, porque o governo não quer ajudar. O governo, por outro lado, apoia os cartéis. Normalmente associamos os cartéis mexicanos ao narcotráfico. No entanto, o negócio mais promissor e lucrativo para eles está relacionado a 2 frutas: limão e abacate, que é cultivado em larga escala no estado de Michoacán. Por que os cartéis se interessam por abacates e limões se eles já têm drogas? E essa é uma pergunta que eu ia te fazer mesmo: o porquê que cobram uma taxa sobre o abacate e o limão? Porque eles cobram. Agora é melhor, muito melhor, cobrar a taxa sobre o abacate e o limão do que produzir drogas. É mais rentável e traz menos problemas. Todo produtor desses frutos tem que pagar uma taxa por quilo. E são muitos quilos que são produzidos. Eles ganham bem. São milhões gerados de abacate e limão. Quanto que os cartéis cobram por abacates e limões? Quanto eles esperam obter de vocês?
Pelo limão, sim, eles cobram 1 peso por quilo. Por cada quilo que é embalado. O empacotador desconta 1 peso por quilo. E o empacotador entrega ao cartel. Eles entregam coagidos, porque se não o fizerem, podem ser eliminados. Então, toda vez que estamos tomando um coquetel com limão, estamos dando dinheiro ao cartel? Sim, sim, eles obtêm os lucros. Eu tô no coração central da região de Michoacán. Eu vou para Tirán, um local totalmente isolado do mundo exterior. É uma região remota e rural, longe da cidade. Por isso minha demora para chegar. Esse povoado está tomado pelos cartéis. É controlado somente por eles. E isso é porque é rodeado por pés de abacate. E esse é o maior interesse dos cartéis, se esconder atrás dos abacates. Sim, claro, os mesmos abacates que você come nas saladas. E o mesmo que você come de manhã para perder peso. Esses mesmos abacates são a razão da verdadeira guerra entre os cartéis e os agricultores mexicanos. Sim, esse é o lugar mais remoto. Eu gostaria muito de sair daqui logo. Não me deixaram vir a Tirán assim tão facilmente. A visita foi organizada por Guadalupe Mora, a quem pedi apoio para conseguir vir. Ao me despedir, ele me deu sua bênção. Quantos desfiles você já participou? Como se chama? Desfile dos Mortos? É, esse é o nome. É o meu 4º desfile. E a maquiagem mais elaborada que você já fez, quanto tempo levou? A das minhas costas, arte corporal. 7 horas, mais ou menos. 7 horas? Aqui nas minhas costas. Aham. E no rosto? No rosto é complicado de falar porque a maquiagem do concurso é a mais difícil. Porque você tem que fazer em meia hora e é pouco tempo. Mas quando a gente estava testando no começo, eu acho que levou entre 4 e 5 horas. Imagina só, ter que fazer isso em meia hora. Dash é artista, vive no México há muitos anos, é casada com um mexicano. E a festa que vamos é uma das festas mais conhecidas do mundo, a festa do Dia dos Mortos. Vamos ao Desfile dos Mortos. Sinto que sou o único aqui. Você não o tá único morto. com o rosto vivo. Todos os outros estão maquiados. Vamos supor que a minha careca é a maquiagem. A parte principal da celebração é um desfile colorido pelo centro da cidade do México. Aqui as pessoas vêm bem preparadas. Elas trazem guarda-sóis e chegam de tá 3 a chegando 4 mais horas de gente. antecedência para garantir os melhores lugares e conseguir a melhor visão possível. A gente vai tentar chegar mais perto agora. É, mais perto. No Desfile dos Mortos, você pode ser um palhaço aterrorizante. Ou então, fantasma. E aqui atrás de mim tem essa múmia. E ali, outro fantasma. Porém, o comum é usar a máscara de Catrina, que é uma caveira pintada pelo artista mexicano José Pousada em 1913. A versão masculina da Catrina foi seguida pelo seu par, Catrim, com esse elegante chapéu. E é difícil passar o dia com essa maquiagem? Ah, é sim. Às vezes dá uma coceira. Mas você não pode esquecer que ela é muito fácil de estragar. Então é muito difícil ficar com ela o dia todo. E o que você faz se tiver com coceira e quiser coçar o nariz ou outra coisa? Palitos. É pra isso que servem, viu? Rada tá com coceira? Eu acho que tá. Tô. E onde que tá? Na testa e no olho. Aonde que tá O coçando? meu nariz também tá coçando. Na verdade, tá coçando tudo. A Dasha me proibiu de colocar a mão, né? Então eu vou ter que aguentar.
Dasha e Radha estão fantasiadas como Catrinas. Originalmente, essa imagem não tinha qualquer relação com o Dia dos Mortos. Era apenas uma caricatura das mulheres da alta sociedade mexicana, e o desfile, que agora é considerado quase a principal festa mexicana, é conhecida no mundo inteiro. A tradição surgiu só em 2016, após o lançamento do filme de James Bond, Spectre. O filme mostrava um desfile de mortos na cidade do México, que, na verdade, nunca havia existido. Mas todo mundo gostou tanto dessa história que começaram a fazer esse desfile. E esse fenômeno, quando o impacto global de algo fictício torna o fenômeno cultural em algo popular no país de origem, é chamado de efeito pizza. E o efeito pizza é o surgimento de um fenômeno cultural em um país por influência da popularidade mundial. E a pizza, na Itália, por exemplo, era originalmente apenas um pão achatado quente com queijo. Toda a variedade de pizzas foram inventadas fora da Itália e depois voltou popularmente para lá. Aliás, o yoga na Índia também é um efeito pizza, até se espalhar pelo mundo. As pessoas chegam ao desfile com antecedência. Algumas ocupam seus lugares desde a noite anterior e fazem a maquiagem lá mesmo. As pessoas aqui são muito desinibidas, elas não têm nenhum complexo. Mesmo que você esteja acima do peso, ninguém liga. E tudo fica por debaixo da roupa, então, sem problemas. Depois, durante o meio do dia, o público espera, às vezes sob um sol escaldante, e até mesmo o varredor de rua se prepara para ser aplaudido como um possível participante do desfile. Quando o desfile começa, há tanta gente que, para quem está nas filas de trás, é impossível ver muita coisa. Olhem, aqui tem um dispositivo, um periscópio especial. Você coloca no celular e pode ver o que está acontecendo lá longe. É só uma invenção incrível para usar num evento especial. Um verdadeiro periscópio de bolso. O desfile é o mais inusitado que existe. Caveiras de uniformes, caveiras indígenas, caveiras elegantes, caveiras de todos os tipos e por aí vai. Estamos mal acostumados a associar caveiras a símbolos. Símbolo da morte, símbolo do mal. Mas aqui ela traz alegria e diversão. Eu tô derretendo. Aqui tá sol pra caramba, mas eu não quero ir embora, porque eu fico me perguntando o que tá vindo por aí, sabe? Esse aqui é incrível. Quem me dera tivesse mais desfiles assim no mundo em vez de desfiles militares. Isso aqui é uma celebração da criação, da criatividade. Um exemplo de engenhosidade. Que sorte que a gente chegou no México exatamente na data do Dia dos Mortos. Fui ao Dia dos Mortos com Radha. Ela tem um canal novo e incrível de viagens, chamado Beautiful Faraway. Se quiserem saber mais sobre a beleza e as tradições do México, visitem o canal dela. Link na descrição. Porém, a celebração tradicional desse dia é bem diferente, embora não menos criativa. Os mexicanos vão aos cemitérios visitar os túmulos de seus entes queridos. Túmulos estes que eles decoram brilhantemente. É estranho ver uma tumba decorada como uma árvore de Natal, toda decorada, com guirlandas como essa aqui, como se tudo estivesse preparado para as festas de fim de ano, mas isso tá bonito, isso aqui é a tumba de alguém. Veja essa tumba com uma graciosa caveira feita de flores e uma aranha. E essa outra, com figuras delicadas e outras decorações, como se fossem para uma festa. Muito elegante e imponente. Por favor, não chore quando eu morrer. Porque eu morro por você. Não chore se eu não voltar. Isso é porque do outro lado vou te esperar. No México, a atitude em relação à morte não é exatamente convencional.
Muitas pessoas acham que é errado ficar triste e chorar pelos mortos, mas no Dia dos Mortos tentam, pelo contrário, se divertir, para que os familiares, mesmo no além, possam participar da celebração. O que eles gostavam, as velas, a comida, seus pratos favoritos, tudo isso é colocado na mesa para eles. E que flores usam? Cempasúchil. Cempasúchil. E por que essas flores? Porque é a época do ano e elas estão disponíveis. Em outros países, isso não é muito comum. Dizem que nessa época os mortos descem para visitar. Por isso, colocamos as oferendas, para que venham e que vejam. Colocamos suas fotos, suas velas, o que gostavam de comer, tudo isso. Não é que a gente não tenha medo da morte, é que a morte é algo certo. Sabemos disso desde que nascemos. A gente sabe que vai morrer. Como a minha avó dizia, a morte é tão generosa que nos dá uma vida inteira para aproveitar antes que ela chegue. Temos essa oportunidade antes dela chegar. Então nós temos que aproveitar. Mas esses dias são de tristezas ou de felicidades? Tristeza e felicidade. Por quê? Tristeza porque não estão mais aqui. E felicidade por pelo menos um dia no ano podermos comemorá-los. Porque mesmo que não possamos vê-los, sabemos que estão aqui. Sua presença, sua energia estão aqui. O Dia dos Mortos também tem um importante significado político. No México, não começou a ser celebrado até o início do século XX, após a Revolução Mexicana, que foi em grande parte anticolonial. Embora o México já não fosse uma colônia naquela época, a política, a economia e a cultura espanhola e norte-americana dominavam o país. Após a Revolução, tudo que era pré-hispânico e indígena começou a ganhar popularidade. O Dia dos Mortos, as caveiras, os presentes para os mortos, tudo isso passou a ser considerado herança asteca, embora isso não seja verdade. Aqui vemos uma dança dos mortos da enciclopédia alemã do século XV, Crônicas de Nuremberg. A representação e o culto aos esqueletos eram bastante comuns nas igrejas católicas dos séculos XIV, XV e posteriores. E estas são gravuras do século XVI que se assemelham muito aos desenhos mexicanos da Catrina e do Catrín. Eu tô indo agora para uma reunião. Acabaram de me enviar a localização para onde eu devo ir. Isso é o canteiro de obras abandonado, em Juárez. Juárez é uma grande cidade na fronteira dos Estados Unidos. Um encontro com um antigo sicário de um dos cartéis. Primeiro ele sugeriu que nos encontrássemos no deserto, aí eu recusei. Aí ele marcou esse local. Abandonado, mais perto da cidade. Nosso primeiro encontro foi, claro, sem câmera. Mas agora eu gravo em vídeo como se estivesse procurando um criminoso no meio da vegetação, só pelo efeito cinematográfico. E é como se eu encontrasse no meio da vegetação. O principal que pedi foi uma prova que ele fazia parte do cartel. Ele me disse que estes são os tipos de tatuagens que ninguém ousaria fazer. Essa é do seu cartel? Feito no México é o lema do cartel dos Méxicles. Eles são conhecidos por tatuar não apenas nos membros da gangue, mas também nos animais de estimação. As autoridades da cidade de Juárez investigam o dono e empresário que apareceu tatuado com o símbolo de um grupo criminoso e é responsável por diversos delitos. Quando você começou a fazer parte do cartel? Veja, eu comecei com 15 anos já como membro de um cartel. Aos 15 anos, fui recrutado por duas pessoas conhecidas como El Gordo e El Tommy. Eles me perguntaram se eu queria trabalhar com eles. Eles tinham dinheiro para me dar, tinham armas, drogas. Eles me convenceram com dinheiro, sabe como? Eu era uma criança, gostava de carros, de mulheres. Eu fui com eles. Eles me pagavam, assim que comecei, 10 mil pesos por semana.
10 mil pesos por semana? 10 mil pesos por semana. Eu fugi de casa porque assassinei o meu padrasto. Eu o matei porque ele agredia minha mãe. Depois disso, minha mãe não queria mais saber de mim, ela estava magoada comigo e eu me afastei. Eu fui pra rua sozinho, vivendo com amigos. Eles me convenceram com 10 mil pesos e eu pensei, isso é o melhor. Comecei a traficar drogas como todos, vendendo maconha, pedras, cocaína, crack. Você vendia nas ruas? Vendia nas ruas, sim. Eles me davam cerca de 10 mil doses. Sim, 10 mil doses. Das 10 mil doses, eu tinha que reportar o dinheiro a eles e eles me pagavam. Mas depois ele me disse, quer ganhar mais dinheiro? Bom, mas é preciso ter coragem. Eu perguntei, sim, o que eu preciso fazer? Ele respondeu, você precisa matar. Só matar. E foi assim que você se tornou um sicário? É, sicário. O território mexicano é disputado por um grande número de cartéis, mas entre todos, os principais são Sinaloa, originário do estado costeiro de mesmo nome, às vezes é chamado de Cartel do Pacífico. Ironicamente, Pacífico, em espanhol, também significa tranquilo, embora essa gangue seja uma das mais violentas do México. Eles conseguiram ganhar influência na maioria dos estados mexicanos, principalmente naqueles que fazem fronteira com os Estados Unidos. O principal negócio sempre foi o transporte de narcóticos para os Estados Unidos, e os cartéis utilizavam as mesmas rotas para trazer armas de volta. Mas agora, segundo fontes da The Economist, os narcóticos representam substancialmente menos da metade dos lucros de Sinaloa. Os cartéis estão diversificados há tempos, cobram dos migrantes pelo trânsito, importam roupas e aparelhos eletrônicos dos Estados Unidos, negociam petróleo, metais, limões e abacates e possuem bordéis. Em 2016, foi preso seu eterno líder, Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo. E essa é uma imagem que parece ser de um filme. Seu filho e sucessor, Ovidio Guzmán, foi preso de uma forma mais tranquila. Chegaram até permitir que ele falasse ao telefone, o que foi um erro fatal da polícia. E imediatamente começou um massacre por todo o México. E poucas horas depois, por ordem pessoal do presidente López Obrador, o jovem líder do cartel foi solto. Eu ordenei que a operação fosse interrompida e que esse suposto criminoso fosse solto. Mas os membros do cartel continuaram caçando os policiais envolvidos na operação. Pelo menos um deles foi encontrado e morto. Em 2023, quando Ovidio Guzmán foi preso pela segunda vez, não o deixaram usar o telefone. Ele foi levado ao aeroporto e os cartéis descobriram e agiram de forma mais ousada. Eles tentaram derrubar o avião que levava Ovidio Guzmán. A partir desse não sucesso, começaram a atacar fortemente o aeroporto. Todo mundo fora do terminal, todo mundo fora. Estão atirando no avião parado. O transporte militar estava na pista, tentando decolar sob o fogo dos cartéis. Os passageiros de outros voos se escondiam como podiam, abaixados sobre os seus assentos. Pai e filho Guzmán foram finalmente extraditados para os Estados Unidos. O cartel é agora liderado por Ismael Zambada, apelidado de Maio. Dizem que ele sofre de diabetes e está se afastando. O segundo maior cartel é o Jalisco Nova Geração, novo e agressivo. Um de seus líderes, Ricardo Ruiz, foi apelidado de youtuber por postar vídeos na internet, embora nunca mostre o rosto. Aqui, por exemplo, ele mostra o cabo de uma pistola com suas iniciais e o Kremlin de Moscou ao fundo. Ele foi preso no final de 2022 no México. O Jalisco Nova Geração popularizou entre os mafiosos a prática de publicarem vídeos de suas vidas pessoais nas redes sociais. Carros caros, muito dinheiro, armas de ouro, tudo isso já acontecia, mas agora é público. O cartel está rapidamente se apropriando de novos territórios. É impressionante ver como sua influência cresceu em apenas uma década.
estão em guerra permanente com o cartel de Sinaloa. O líder do cartel, conhecido como Mentio, é o homem mais procurado do México, mas até suas fotos são raras, exceto algumas de sua infância ou da prisão. Há rumores dele estar morto. Na realidade, cada um desses cartéis é composto por várias gangues menores, e cada um com seus próprios interesses. O cartel fornece unidades de combates conjuntas em caso de grandes confrontos. Também ajuda a lavar dinheiro, acessar advogados em casos de prisões e, o mais importante, controla os políticos. Os políticos cumprem suas ordens porque, recebem muito dinheiro e, 2, têm medo de serem eliminados. Mas, acima de tudo, está a corrupção. São muitos. O presidente, os governadores, os generais, os coronéis, os secretários de segurança pública, promotores, todos recebem muito dinheiro. Mas vocês no México não têm uma democracia? Não podem trocar os seus líderes? Sim, para isso existem as eleições. E por que não eleger alguém a lutar essa guerra? Porque o presidente eleito acaba fazendo a mesma coisa. Por quê? Corrupção. Estou num lugar lendário na fronteira entre Sonora e o Arizona, nos Estados Unidos, que está logo além do muro. Ali, você tá vendo? É um edifício abandonado. Era um restaurante KFC. E lá no porão foi encontrado um dos maiores túneis entre os Estados Unidos e o México. As autoridades fizeram uma descoberta surpreendente ao investigar o restaurante abandonado no Arizona. O túnel se estende por mais de 1 quilômetro e é o maior já encontrado pelas autoridades americanas. Ele tinha trilhos, ventilação e até um elevador. Provavelmente, o líder do cartel mais famoso do nosso tempo, El Chapo, transportava centenas de dinheiro e drogas por ali. Centenas de quilos de drogas. E depois entrava com o dinheiro. O túnel estava bem construído, coberto e equipado para o transporte de drogas. Veja a parede. Usaram blocos de tijolo para erguer as paredes. Realmente investiram muito tempo e muito dinheiro. Talvez mais de $1 milhão. Talvez $2 milhões para construir este túnel. Poderiam ter levado até 1 ano. E por fim, o túnel terminava bem aqui, nessa casa, e agora está lacrado. A entrada do túnel ficava dentro de um dos quartos, que agora está coberto de areia. Por aqui, a droga entrava na casa. Chegavam os caminhões, descarregavam e depois a transportavam para casa. Depois para o túnel. E no sentido contrário, vinha o dinheiro, subia para cá, era contado e depois distribuído para o transporte. Todo mundo começou a falar sobre o que estava acontecendo, se era coincidência ou não, porque na série Breaking Bad, 10 anos antes, era mostrada uma situação parecida. Vocês se lembram? Nessa série de TV, um dos líderes do cartel de drogas era ao mesmo tempo o dono de um restaurante que vendia frango frito. E então o que aconteceu aqui? Quero dizer, é o Chapo imitando Breaking Bad. Será que os produtores sabiam de algo ou era uma coincidência? A fronteira entre Estados Unidos e México é um ponto quente para os cartéis, especialmente nas principais cidades fronteiriças, como Tijuana ou Juárez. Pode fazer isso? Bom, pessoal, por favor, não tentem o que vou fazer agora, tá? Eu tô no México, no Rio Grande, e tô descendo até o próprio rio. Este rio é a fronteira entre os dois países. Ciudad Juárez faz fronteira com El Paso, do lado americano. E logo ali é o lado americano, certo? É, aquele ali é o lado americano. Sim, esse grafite está nos Estados Unidos, né? Sim, é isso aí.
Paco é um jornalista local e quis me trazer aqui para mostrar os desenhos que seus amigos artistas fizeram. Tá vendo aquela cruz ali? Ah, sim, tô vendo. É em memória de um jovem que foi assassinado pela patrulha da fronteira. Atiraram na cabeça dele. Ele se chamava Sérgio. Morreu aqui. É por isso que a cruz tá lá. Na verdade, esse rio não parece tão grande. É o Rio Grande, mas eu esperava algo mais imponente. Não, essa área é muito tranquila. Porque os Estados Unidos coletam água para os campos deles. Aham. Então eles só deixam esse fluxo aqui. Ah, então ele era grande antes dos Estados Unidos. Claro, o rio até transbordava. Definitivamente há uma grande quantidade de túneis sob esse rio. E no muro, há lugares onde se pode passar. Tudo isso é cuidadosamente monitorado pelos cartéis. Então pode ser perigoso se aproximar do muro sem autorização. Mas isso aqui é parte da nossa realidade. Então não podemos ter medo e precisamos retomar nossos espaços em nossa cidade. Mas ao voltar, descobri que a resistência tem consequências. Não grave eles, tá? Tá bom. Mas eu continuei gravando de qualquer forma e 2 homens do cartel se aproximaram. E quem te autorizou a estar aqui? Nada. O que estão fazendo? Tá bom, a gente não vai gravar, não. Sim. É que eles estão pintando ali. Pintaram nos últimos 2 dias. Foi lá embaixo? Foi. Me siga. Na verdade, nem percebi o que estava acontecendo. Só quando o rosto de Paco ficou pálido, me dei conta que era algo sério. Enquanto um falava com a gente, o outro ligava para alguém. Escuta, alguns sujeitos em um carro branco chegaram à fronteira. Eu anotei a placa e te enviei. E tá tudo bem? Eu ainda não sei. Um deles tem uma câmera. Alguém do outro lado da linha disse que podíamos ir. Acho que nos deixaram ir. O que aconteceu ali? Gente do cartel. Sério? Sério. Porcaria. Estávamos voltando de ver os grafites no rio. E de repente 2 sujeitos se aproximaram. Espera a gente sair, tá? Tá bom, beleza. Paco envia uma mensagem em seguida para seus colegas para saber o que fazer. Então 2 caras tiraram fotos do carro e da placa. Fizeram algumas ligações e deixaram a gente ir. Bom, então só para vocês saberem que a situação é complicada, tá? Então se vocês souberem de alguma coisa, me avisem, por favor. Muito obrigado. Eu só tô informando os meus amigos o que aconteceu. Porque se acontecer alguma coisa pior, eles precisam saber onde a gente tá. Porque tem um risco ali, né? E você pode me explicar quem eram? Provavelmente eram membros do cartel que trabalham com os coiotes. Ou eles estão protegendo ou vigiando a fronteira. Então eles não curtem que as pessoas entrem em seu território e tirem fotos ou façam vídeos. Porque eles consideram que essa área aqui é só deles. Que são donos do território. Sabe, basicamente a gente escapou por causa daquela ligação deles. Bom, mas qual é o pior cenário possível que você disse? O pior cenário possível seria a morte. Não, pode acreditar. Não, eles nos matariam por gravar? Sim, poderiam sim. E talvez também poderiam sequestrar a gente. Em Juárez as coisas são assim. Você tem que ser respeitoso. Não pode discutir. De jeito nenhum. Como você viu, tem que seguir as instruções, ter calma. E as ligações que ele fez, a gente dependia delas. Então é isso. Você tá tentando me assustar ou tá falando sério, hein? Não, tô falando sério. Mas, na verdade, pra mim pareciam muito amigáveis. Você viu? Foram muito amigáveis. Não foram... Ei, você, o que está fazendo? Não, foi... Não. Olá. É assim que eles agem. Rapazes. Eles podem pensar que talvez você seja rude. Ou talvez haja de alguma forma desrespeitosa. Claro. Eles estavam calmos.
Sim. Um deles estava um pouco ansioso. Sim. Já o outro parecia que queria fazer alguma coisa. Los Bajamos, que significa duas coisas. Uma é te eliminar, acabar com você, ou pode significar também roubar tudo que você tem. Mas nunca se sabe, né? Tá. Tenho uma pergunta pessoal. Porque quando estava gravando perto da fronteira, 2 sujeitos de um cartel, não sei qual, foi e se aproximaram? Não estava sozinho, eu estava com um amigo. E eles começam, não sei, a nos perguntar quem somos, para que estamos aqui, se íamos rapidamente embora, se íamos ficar, se íamos passar para os Estados Unidos. Sim, claro. O que eles poderiam fazer comigo e com o meu amigo? Te fazer desaparecer. Desaparecer. E que ninguém volte a te ver. Você acha que eles poderiam me eliminar só por gravar na fronteira? O que acontece é que agora a situação não está muito boa. Agora há muitos confrontos, disputas. Para ser honesto, é melhor não sair de casa agora. Eu também não saio mais de casa agora. Não é que eu tenha medo, eu nunca tive medo de nada, mas sinceramente eu tô tranquilo me refazendo. Te fazer algum mal é certo sim, é melhor que tenha cuidado. Sempre mantenha os olhos abertos, porque pode vir de onde menos espera. E eles disseram, los quedamos ou los barramos? O que significa barramos? A mexicana Juárez e a americana El Paso estão separadas por um pequeno rio e um abismo em termos de qualidade de vida. Segundo o portal Living Cost, o salário médio em Juárez é cerca de $1.200. Em El Paso é 3,5 vezes mais. Salário médio mensal. Claro, a vida em Juárez é mais barata. Aqui você pode viver com $900. E do outro lado, 1.400 por mês. E a vida nas duas cidades tem um preço totalmente diferente. Em Juárez, cerca de 67 pessoas são assassinadas por ano a cada 100 mil habitantes, a colocando entre as 10 cidades mais perigosas do mundo. Em El Paso, são 4,4 pessoas, se tornando a cidade mais pacífica dos Estados Unidos. Vê ali palavras como justiça e quantos mais? É que nós temos um problema aqui. Nós temos muitos feminicídios aqui em Juárez. E as famílias dessas vítimas estão buscando justiça para elas. Por isso pintamos murais, realizamos diferentes obras de arte, manifestações, para falar sobre esse problema, já que as autoridades parecem não fazer nada a respeito. Por isso, pintam murais, realizam diferentes obras de artes, manifestações, para falar sobre esse problema, já que as autoridades nem querem saber. O problema continua todos os dias. Recentemente assassinaram uma jovem, ela foi encontrada há alguns dias. Ela estava desaparecida havia 13 dias. Era uma ativista. Isso é problema recorrente aqui. O problema continua todos os dias. Recentemente assassinaram. Uma jovem foi encontrada há alguns dias. Ela estava desaparecida havia 13 dias. Era uma ativista. É um problema recorrente aqui. Começou nos anos 90 e é específico de Juárez. As chamadas maquilas, pequenas fábricas que produzem de tudo, desde peças de carro até roupas. Para todos. Este orden que se pode ver não é produto. Elas começaram a aparecer na cidade, a maioria para vender para os Estados Unidos. O problema surgiu com as maquiladoras. Começaram a contratar mulheres das áreas rurais. E essas mulheres começaram a desaparecer no caminho de volta do trabalho. Tudo começou com as maquilas.
O problema surgiu com as maquiladoras porque um grande número de mulheres começaram a ser sequestradas das maquiladoras. E todas têm um perfil característico. Tem muitas teorias. Uns dizem que era para o tráfico de mulheres, outros que algumas autoridades ou famílias influentes poderiam estar envolvidas. Porque em Juarez existe um histórico de vídeos snuff nos anos 90. Então, Em Juarez existe um histórico de vídeos snuff nos anos 90. Esses vídeos são vídeos clandestinos que as pessoas compram. E neles aparecem diferentes coisas como... Pior que pornografia. Pode ter mortes, sexo... A vida não é um sonho, nem um filme. E só sabemos como ela termina. E eu não ficaria surpreso se alguns desses assassinatos pudessem ser... Mas isso foi nos anos 90, né? Isso, nos anos 1990. E agora essas coisas pararam. Não acabou, não. Ainda continua. Não acabou, não. Ainda continua. A história dos vídeos snuffs no México é um tema proibido. Você fala como se Ciudad Juárez fosse a verdadeira cidade do pecado. E todos os pecados, desde sexo até drogas e os cartéis. E tudo tá aqui, né? Bom, o que eu penso é que tá em todos os lugares. Mas como nós somos uma cidade fronteiriça, aqui fica, sabe, fica muito mais evidente. Ciudad Juárez começou a crescer rapidamente nos anos 20, quando os Estados Unidos introduziram a lei seca e os contrabandistas vieram em massa ao México para produzir uísque. Os primeiros túneis não foram escavados pelos cartéis mexicanos, eles ainda não existiam, mas pelos mafiosos americanos. Falam que o Al Capone embarcava uísque daqui. Sim, contam que havia uma destilaria de uísque e dizem que Al Capone costumava vir aqui comprar uísque. Como dizer, é uma questão de má fama. Mala fama não... E foi aqui, neste pequeno bar, em 1946, que inventaram o coquetel Marguerita. Um dos vários coquetéis alcoólicos que existem desde 1920 surgiu aqui devido à lei seca nos Estados Unidos. Aqui em Juárez, produzia-se álcool, que depois era transportado para os Estados Unidos através de túneis sob este bar e era vendido por 10 vezes mais. Aí os americanos que viviam na fronteira vinham aqui para beber mais barato. Ainda fazem o mesmo coquetel com uma receita simples: sal, limão, licor e tequila. Obrigado. E vejam só, pessoal, essa é uma marguerita original. Primeiro é salgado e depois azedo, tequila. Você gosta de marguerita? Eu gosto. Eu também gosto. Eu devo dizer que aqui é muito forte. Mas em Ciudad Juárez, preferem beber sua bebida favorita, preparada com mezcal e chamada de chucho. Chucho! Chucho, saúde! No começo é como tequila. Depois o sabor herbal aparece. E depois é como um xarope para tosse. É realmente forte. Bem diferente. Há inúmeras anedotas e recomendações sobre como dirigir no México. Quais são as regras, especialmente ao passar por áreas de influência dos cartéis? Ouvi até uma história que você deve abaixar os vidros para que os bandidos possam ver quem está dentro do carro ao passar. Não consigo imaginar os membros do cartel ali, observando os carros passarem a 60 km por hora, tentando ver quem está dentro do veículo. O pessoal do cartel, se quiser, simplesmente param o carro e pronto.
Em geral, no México, existem 2 tipos de estradas, com pedágios e sem pedágios. Nas estradas com pedágios, é possível dirigir tranquilamente. A polícia não vai parar você, nem os cartéis. Já nas estradas sem pedágio, que atravessam cidades, você pode ser parado tanto pela polícia quanto pelos cartéis ou forças de autodefesas. E eles revisarão seus documentos, carteira de motorista, bagageiro, motor, todo o veículo. Então você deve estar preparado para isso, para qualquer coisa. Porém, os cartéis geralmente evitam deter turistas, porque com turistas podem ganhar dinheiro de outra maneira. Não é recomendável dirigir com as janelas abertas no México, especialmente no inverno, quando faz frio, ou no verão, quando as temperaturas chegam perto dos 40 graus e é insuportável. Estes são 2 turistas americanos dirigindo perdidos. Eu não sei qual caminho pegar. Eu vou seguir em frente. Pega qualquer caminho. Literalmente, 1 minuto depois, uma caminhonete os alcança. Droga, eles estão armados. Não, por favor, não. Um dos turistas está chorando, o outro tenta convencê-los a não dispararem. Por favor, o quê? Por favor, o quê? Não nos faça nada mal, por favor. Nós só estamos aqui. E aí os homens armados percebem que são turistas. Aguenta, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Eu acho que eu vou desmaiar. Calma. Tranquilos. Podemos ir agora? Obrigado. Sim, estão perdidos. Observem como ele está tremendo de pavor. E eu os entendo. Há 1 minuto era uma viagem emocionante. E agora não apenas isso, mas as suas vidas poderiam ter terminado. E isso é o México. Qual o seu nome? Aaron. Sim. Aaron. Logan. E o seu nome? Logan. Sem problemas. Nos entender? Tranquilo. Olá. Por favor, não nos matem. No final, eles os liberaram, aconselhando a não saírem mais da rodovia novamente. Não necessariamente eram do cartel, talvez fossem da autodefesa local, que no início pensaram ser outras pessoas. Esse é o tipo de lugares aos quais eu me dirijo. Esse aqui é o caminho para Cherán? Sim, o próximo ponto de controle, onde começa Cherán. Já cruzei a fronteira, que está sob controle das autoridades, mas à frente está o território das autodefesas e dos cartéis. Olá! Vou ver Francisco Aruco. Prometi ocultar todos os nomes e rostos, não porque seja segredo. Todos nessa área se conhecem, mas porque isso poderia ser usado como prova em um julgamento, caso isso ocorra no futuro. Tenho uma entrevista com ele. Estacione ali adiante. Estão verificando os meus dados. Agora, vão decidir se me deixam entrar ou não. Olhem só, ali tem uma pessoa com metralhadora. A entrada do município parece mais uma base militar. Há pessoas com metralhadoras revisando os veículos. De onde o senhor é? Stanislav Natanzon, da Rússia. Da Rússia? Sim, Stanislav Natanzon, da Rússia. Ouça, temos um indivíduo aqui. Espero pela decisão, tentando não me preocupar. Mas por dentro, me sinto mais ou menos como os sujeitos que se perderam. Por precaução, envio minha localização para os meus amigos, para que saibam onde procurar. Pode esperar um momento? Agora virá uma patrulha para que o senhor a siga até onde deve chegar. Vem uma patrulha me buscar para me acompanhar, Sim, correto? vai levá-lo até onde vai acontecer. Lá o senhor espera um momento. Este coiote agora tá chegando lá. O coiote tá vindo me buscar. Sim, já liguei para ele. Ele disse que tá a caminho e depois partem. Tá bom. E por aqui tem um banheiro? Sim, ali, bem ali. Posso? Pode. Certo. Na verdade, só queria caminhar e tomar um pouco de ar. Um coiote tá vindo me buscar agora. Ele vai me levar ao vilarejo. Não dá pra ir sozinho. O vilarejo de Cherán está quase no centro do estado de Michoacán. Desde 2011 está livre tanto de cartéis quanto de policiais. Tudo começou com uma luta pela floresta. Os moradores do vilarejo não queriam entregá-la aos mafiosos para cultivar os seus próprios abacates. Mas, no final, foi além.
Em Cherán, as autoridades mexicanas estão proibidas. Os partidos políticos estão proibidos. Qualquer tipo de campanha está proibida. Até mesmo as eleições mexicanas estão proibidas, incluindo as presidenciais. Só as locais, o Conselho Municipal. Na entrada, há uma placa que diz que a cidade é regida por costumes ancestrais e os partidos políticos estão proibidos. E quem veio me buscar foi um carro de polícia. Só que não era dirigido por um policial. Era conduzido por um coiote. Um dos defensores da cidade de Cherán. Eles me levaram à antiga delegacia de polícia, que está literalmente lotada de homens fortemente armados. Alguns subiram no carro. Acontece que vamos patrulhar, pois haviam visto um carro muito suspeito antes da minha chegada. Me diga, por favor, essas são marcas de balas? Sim, sim. Quando aconteceu, alguém estava atirando nele? Sim, mas já faz algum tempo. É algo especial. Naquela época, nossa comunidade iniciou uma luta. Disse basta a esse maltrato, esse saque. Por causa da insegurança. É por isso que o nosso povo, um grupo de mulheres valentes, disse basta já. De fato, as que se rebelaram contra os cartéis foram as mulheres de Cherán, cansadas de enterrar os maridos. Tomamos as ruas! Não podemos viver em paz! Não conseguimos dormir! Sempre alerta! Aqui estão as nossas armas! Essas mulheres pediram aos homens que restavam que pegassem armas e criassem essa autodefesa. No México, nem sempre pode se confiar na polícia. Aqui vemos um tiroteio em uma residência, não em Cherán. Os moradores gritam. Há crianças nessa casa. E essas são imagens de uma câmera na rua. Meio minuto antes, a polícia acabou de chegar. Um dos oficiais sai aparentemente e foi chamado. O segundo segue, e assim também os reforços. Os policiais entram no carro e vão embora. Antes que possam arrancar, começam a atirar. Mas não se importam. E agora começa a parte mais perigosa da patrulha. Patrulhar na floresta, em Cherán. Porque é como nos bons velhos tempos ou nos maus velhos tempos. A guerra entre os grupos ainda é muito comum aqui no México. E acontece frequentemente. Ou seja, os cartéis emboscam nas florestas e atiram nas patrulhas ou defesas locais. Somos chamados para um procedimento. Tudo bem? O que aconteceu? Acabaram de deter alguém na nossa frente. E não entendi por quê, gente. É uma situação tensa. Estão revistando o carro. Revistam o carro e as pessoas muito a fundo. Primeiro verificam todos os bolsos, tiram sapatos, parte das roupas. Estão pedindo para esvaziarem os bolsos enquanto esse sujeito verifica o carro. Em um dado momento, percebo que os oficiais levam as mãos às armas e giram os fuzis automáticos, como se fossem atirar. É possível sentir a atenção no ambiente. Primeiro, é um silêncio incrível que só é interrompido de vez em quando pelos caminhões que passam pelo posto de controle. E em segundo lugar, todos estão extremamente tensos, com armas preparadas, olhando uns para os outros com olhares intensos. Pelo que entendi, vão revistar embaixo do capô. Abrem. Tudo acontece quase sem palavras, apenas ordens curtas. Essa é a situação. Há 4 sujeitos, provavelmente carregando algo ilegal, e 2 deles estão na minha frente. Um no carro e o outro ali atrás. O carro está sendo revistado e em volta homens armados. E se estiverem com algo ilegal,
É possível que os cartéis venham ajudar, aí não vai ser bom. E a situação vai complicar. E essa não é uma situação hipotética. Isso acontece aqui com frequência. Por isso, se ouvirem... Todo mundo aqui está muito tenso e muito calado. Todos estão esperando o primeiro disparo a qualquer momento. E isso é tudo, pessoal. De verdade é emocionante. Por um lado, são apenas jovens com tatuagens. E daí? Mas por outro lado, todo mundo tá muito tenso. Inclusive eu. E esse não é um sentimento muito bom. Vejam, os sujeitos estão sendo conduzidos sob a mira de armas. Tem outro observando, cobrindo toda a área de lá, ali, e outro flanqueando, e outro vigiando a via. Simplesmente estão tensos e muito alertas. Desculpe, eu posso fazer uma pergunta? Isso é comum por aqui? Você quer saber se é normal? Sim, eles estão nos revistando. Isso é normal. Veja que ele tem uma tatuagem de uma adaga e 2 lágrimas. Estas tatuagens são comuns em gangues no México e na costa oeste dos Estados Unidos. E podem significar que a pessoa matou ou perdeu alguém em um confronto. Às vezes, no entanto, uma tatuagem é só uma tatuagem. Essas lágrimas do mundo do crime chegaram à moda pelas influências de Jeremy Mix, um criminoso da vida real que foi preso em 2014. Quando a polícia postou nas redes sociais sua foto de prisão com uma lágrima abaixo do olho, ela viralizou na internet. O cara recebeu os apelidos de criminoso sexy e bebê da prisão. Até Paris Hilton gostou. E quando ele saiu da prisão, se encontrou com ele. Até dizem que viraram amigos. Agora a Mix se tornou uma estrela de comerciais e filmes. E a lágrima virou um ícone. O rapper Lil Wayne também tem uma. E já perguntaram a ele várias vezes se isso significa que ele matou alguém. Acredita-se que Lil Wayne seja membro da gangue Bloods. Mas Lil Wayne nunca confirmou isso. E recentemente ele apagou uma das lágrimas, dizendo que foi a pedido da mãe. Até logo, vamos para o comando. Encontraram algo ali, encontraram algo. Carregaram o fuzil, estão preparados. Olha, tô com medo, pessoal. Todos em alertas e prontos. Parece que encontraram drogas. Pode acontecer um tiroteio. Vou me afastar. Eu não quero ficar na linha de fogo. Quero ficar o mais longe possível. Isso pode dar muito ruim, gente. Estamos bem no meio do México. Se os matarem, serão jogados em algum campo por aqui. E é isso. E o interessante é que essas pessoas ao meu redor, de forma alguma, são autoridades. Tudo tá bem? Sim. Tudo bem. No entanto, nada estava bem para os sujeitos. Levaram um deles, ao que parece, para um interrogatório. Depois de um tempo, levaram o outro também. Atrás deles, haviam 3 homens armados. Foram levados um por um para este lugar atrás de mim. Não me permitiram entrar. Disseram que filmar era proibido. Suspeito que eles estão sendo interrogados, mas eu não sei o que fazem com eles lá. Primeiro levaram um e depois o outro, e estão lá há uns 20 minutos. E claro, não vemos os rostos e ninguém sabe quem são. E depois de um tempo, eles saem de lá, empurrados e visivelmente abalados. No final, saíram de lá, obviamente, abalados, e pegaram o carro deles. Mas entraram lá novamente e estão levando agora o carro que eles chegaram aqui. Não quiseram me dizer o que aconteceu com os sujeitos depois disso e não me responderam a mais perguntas sobre eles. São bem-vindos se vierem para a comunidade. Mas se vierem para causar danos, não são bem-vindos. Pero si también vienen a hacer un daño, pues también no son bien recibidos. Aham.
Por isso, essas pessoas não veem com boas intenções. Mas, afinal, Cherán é a cidade mais segura de todo o estado de Michoacán e talvez de todo o México. Aqui não existem assassinatos, somente alguns furtos. Para nós, o mais importante é cuidar da nossa gente. Não se trata de imitar as ações de um cartel. Por nós, eles fariam suas atividades em outro lugar. Aqui, o que nós fazemos apenas é cuidar da nossa gente. E as pessoas que estão envolvidas em algum tipo de organização que não venham aqui em nossa comunidade para causar danos. Simplesmente não venga aqui a nossa comunidade a hacerle daño. Eu vi que Cherán é uma cidade muito tranquila, muito boa. O que você acha que seria necessário para que todo o México fosse assim? Para termos um país pacífico, livre de parte do crime? Não basta ser apenas uma comunidade ou um município Cherán. Todos nós temos o direito, não só Michoacán, mas o México, os outros países. Todos nós temos esse direito. Somos seres humanos. Por que não podemos, entre seres humanos, evitar essa rivalidade? Porque no final das contas, todos nós sabemos que um dia iremos para um lugar melhor. Assim como estamos, partiremos. Por isso, acredito que todos temos a obrigação de cuidar do nosso povo. Todos temos a obrigação de cuidar do nosso estado. Eu tô saindo de Cherán, a caminho do posto de controle, e tenho dúvidas do que acabei de presenciar nesse local. Por um lado, é uma comunidade que diz não aos bandidos, à corrupção, à imposição, e que acabou se desenvolvendo com essa forma de sobreviver. Instalaram postos de controle, como esse que estou prestes a cruzar. Mas, por outro lado, você se submete a essas revistas feitas por pessoas que não são autoridades. Olá, sim. Até logo. Aqueles que agem como autoridades aqui, sim, eles buscam criminosos que querem atrapalhar a paz aqui. Você pode ser um deles, alguém do cartel, ou apenas alguém com tatuagens, ou somente alguém que é jovem e gosta de um visual mais ousado. Esses encontraram com eles substâncias proibidas, mas outros podem não ter nada e ainda serem revistados. E eu não consigo imaginar estar nessa situação de ser revistado de cima a baixo por uma força de autodefesa. Uma situação nada agradável. Nada agradável. Nessa segunda série sobre o México, vou mostrar quão acolhedor esse país pode ser. É simples, um homem me viu e disse, entre! Aqui você será realmente bem-vindo em todas as casas, mas ao mesmo tempo, o tanto que pode ser perigoso a entrada ilegal nos Estados Unidos. São 7h30 da manhã. Um grupo de pessoas, outro grupo de pessoas, a caminho da fronteira. Vejam todas essas coisas de bebês aqui, abandonadas. Vamos à fronteira sul do México, onde os cartéis de Sinaloa e Jalisco se enfrentam. Veja todos os confrontos entre cartéis em uma única imagem. Agora mesmo estou em território mexicano, mas ali começa a Guatemala. Histórias de pessoas que foram sequestradas pelos cartéis. Conheça a Ilha Bonderref, que está preso no México há algum tempo. Eu fui sequestrado pelo cartel e fiquei em cativeiro por mais de uma semana, eu acho. Eu cheguei a pensar que era o fim, que eu não ia sair vivo. Se você quer experimentar um México realmente bonito agora mesmo, isso é o que você precisa fazer. Pessoal, viajei metade do México com Rada. Saudações, aqui é a Rada e eu tô feliz demais!
O México se autodenomina o umbigo da Terra, um tanto pretensioso. Mas no umbigo da Lua, as pessoas não andam pela rua de poncho e chapéu. É muito fácil encontrar harmonia aqui e não pensar em mais nada. Parece que você ficou meio chapado, né? É melhor não irritar os convidados. Que medo! Eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei que as pessoas não podiam voar. Hora da diversão. E vamos lançar também um novo canal no YouTube, com viagens incomuns e inesperadas, mas ao mesmo tempo muito bonitas. Certamente vocês vão adorar, então eu recomendo que assistam e se inscrevam.